paz do Senhor Jesus, queridos. Mais uma oportunidade de levar uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero trazer uma mensagem muito conhecida e que geralmente é usada para o momento das ofertas na igreja, mas eu quero falar sobre um outro aspecto dentro dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 21, nos primeiros versículos. Você conhece bem essa passagem e diz assim dessa forma: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Queridos, é interessantíssimo a gente começar a pensar que Deus, Ele acompanha todos os nossos passos. É interessante a gente começar a pensar, quando Jesus conversava com a mulher samaritana, Ele disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso mostra que existe qualidade na adoração. Assim como aqui está falando da qualidade na oferta. É interessante a gente começar a pensar, e eu quero falar contigo na qualidade da adoração. Eu quero pensar que quantas pessoas muitas vezes chegam no templo. Aqui essa mulher, ela não tem condição financeira, ela não tem reserva, ela não tem nada para se guardar. Todo o dinheiro que ela tem, de repente esse dinheiro aí seria o dinheiro que ela iria comprar o seu pão, ia comprar o seu trigo, iria comprar o seu azeite, ia comprar alguma coisa para o seu jantar. Mas, no entanto, ela pega tudo o que ela tem e ela deposita na arca do tesouro. E eu começo a pensar na nossa vida, não simplesmente falar no culto ao horário da igreja, mas a nossa vida é um culto a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala no sacrifício vivo, em Romanos 12:2, ele está falando: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Ele não está falando apenas do culto de 19 a 21 horas. Ele não está falando apenas da consagração de 9 às 11 horas, da escola bíblica dominical. Ele não está falando apenas dos nossos horários, das nossas liturgias, dos nossos cultos nos templos, mas ele está falando de uma adoração contínua. Ele está falando de vários momentos da adoração. E eu começo a pensar na oferta da viúva e começo a pensar sobre qual é a oferta e qual é a qualidade da minha adoração, porque às vezes a gente começa a pensar: essa mulher, ela não tinha muito a oferecer, mas ela ofereceu a maior oferta. E quantas pessoas em nosso meio, quantas pessoas olhando para si mesmo e se achando incapaz, se achando inferior, se achando desprezada, se achando menor que as outras, porque talvez não teve um estudo, talvez não conseguiu concluir o seu primário, não é isso? Não conseguiu concluir o seu ginasial, não conseguiu concluir uma faculdade. Talvez quantas pessoas pensando que são inferior porque não conseguiram um bom emprego, ganharam um bom salário, não conseguiram fazer um curso do jeito que queriam. Pessoas se sentindo inferior porque fisicamente têm deficiências e talvez olhem para si mesmo ao se arrumar, ao olhar no espelho, se sentem inferior porque o seu corpo tem alguma deficiência. E talvez alguma deficiência na alma, com feridas, com dores, com circunstâncias difíceis em sua vida, às vezes começam a se sentir inferior. E queridos, na hora que a alma começa a querer adorar, na hora que a gente então recebe aquele convite que o salmista falou: celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra. É interessante nós pensarmos que esse convite não é para celebrar a Deus, todos os moradores da terra. Não, o convite não é esse. É celebrar com júbilo, é celebrar com alegria, porque a Bíblia diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E a gente então começa a olhar para a nossa alma, a gente começa a olhar para dentro de nós e é preciso que tenha uma alegria, é preciso que tenha um vigor, é preciso que a gente encontre energia, encontre força, encontre sentimentos de gratidão dentro de nós para nós louvarmos a Deus com toda a beleza que Ele merece. Mas quando a gente olha, a gente encontra esses sentimentos dentro de nós, sentidos de frustração porque a gente não conseguiu ser o que a gente queria, sentimentos de tristeza pelas decepções da vida, porque a gente queria ir tão longe e a gente não conseguiu chegar onde a gente queria. E então a nossa adoração não sai daquele jeito. A gente quer glorificar o Senhor, a gente quer cantar o hino, a gente quer até fazer várias atividades na igreja, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. E a gente não consegue chegar essa alegria dentro de nós. E o que fazer então, queridos, diante de uma circunstância dessa? A gente precisa entender que a qualidade da adoração é como dessa viúva, querido. Não depende do nosso grau intelectual, não depende da quantidade de estudo que nós tivemos, não depende da nossa conta bancária, não depende do nosso cargo ministerial, não depende se você tem uma casa, se você mora de aluguel ou se você mora debaixo da ponte. Não importa a sua vida física, se você tem uma deficiência, se você tem algum problema. Não, a adoração não depende disso. A gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada e ver pessoas clamando como o cego de Jericó, que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele alcança o coração de Jesus e Jesus para atendê-lo. Ele recebe o seu milagre. A gente vê uma mulher doente, como a mulher do fluxo de sangue, clamando com as suas mãos. Nem oração ela fez, mas toca na orla do vestido de Jesus, mas tinha uma fé extraordinária na vida daquela mulher. A gente vê Ana chorando no templo enquanto o seu milagre estava sendo preparado. A gente vê o rei Davi, do alto escalão da monarquia, se arrependendo dos seus erros e conseguindo tocar o coração de Deus quando ele diz: torna o meu espírito reto, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando ele se arrepende, o rei consegue atingir essa adoração. A gente vê pessoas simples que tinham muito e que tinham nada, mas o seu coração adorador alcançou o coração do Mestre. Ah, querido, não deixe que nada, não deixe que circunstâncias nenhuma pare você. A Bíblia diz: quem intentará acusação contra os servos do Senhor, se é o Senhor que os perdoa? O que nos separará do amor de Deus? Nada pode te separar do amor de Deus, querido. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Cheio com o coração contrito, as dores que você tem no seu coração, a Bíblia diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, não deixe que nada pare você, nenhuma dificuldade da vida pare você. A viúva poderia olhar para as suas 2 moedas e olhar assim: eu só tenho 2 moedas. E os homens tirando sacolas e sacolas de dinheiro e entregando ali. Ela poderia dar as costas, mas ela falou: não, eu vou adorar ele porque é o meu melhor que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. Dê o seu melhor para Deus. O que é o seu melhor? Em todas as áreas da sua vida, na adoração, o que é o seu melhor? Quantas coisas você pode melhorar? Quantas coisas você pode dar o seu melhor para Deus? A gente reflita sobre isso, sobre
dar o melhor para Deus. E Ele certamente vai estar olhando, porque assim como Ele olhou a viúva e viu as 2 moedas, principalmente a adoração, Ele está olhando a sua adoração. Entenda uma coisa, existe um culto coletivo que acontece nas nossas igrejas. Agora, enquanto eu estou falando, nós estamos cultuando a Deus. E Ele olha, a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. E eu sei que Ele vai te encontrar, porque você é um verdadeiro adorador. Então, busque fazer a melhor adoração e você alcançará o coração de Deus. Deus continue te abençoando e como eu termino sempre, olha, vamos refletir!